Compartilhe a tela conosco, doutor. Na parte de baixo do lado direito está escrito apresentar agora. Tá, estou baixando ele aqui. Acabei de baixar aqui. É que é o terceiro computador esse. Pronto. Legal. O Cleiton está aqui conosco, a doutora Fabiana Vicente de Paulo também, a Dani, a professora Maria de Lourdes Oshiro. Muito bom o pessoal aqui. Estou tentando compartilhar aqui. Não estou conseguindo compartilhar a aula. Não estou conseguindo compartilhar, não estou achando a tela. Tá indo, agora estamos vendo o senhor apresentando. Estão vendo a apresentação? Sim, só o senhor escolher agora o conteúdo. Minha tela está toda escura aqui. A sua tela está compartilhada conosco. Se o senhor mexer aí, vai aparecer. Abra o PowerPoint que vai aparecer. Então, isso, abriu. Só coloca no modo agora de apresentação sua e pode mandar ver que está top. Perfeito. Ok, vamos lá, pessoal. Então, desculpa o atraso, a demora. É o terceiro computador que eu aciono. Então, a gente vive a pandemia do coronavírus no Brasil, já a chamada segunda onda, né? A gente vive... tem todo um histórico aí, começou em dezembro, né, de 2019, na China, e no Brasil, a partir de 11 de março, a OMS declarou a Covid como uma nova doença causada pelo coronavírus, como uma pandemia. Em algumas semanas, a doença já havia se espalhado pelo mundo, atingindo 5 continentes, né? Existe uma capacidade de contágio chamada R0, número médio de contagiados, ou capacidade de contagiar ou transmitir, que varia de doença para doença. No caso do coronavírus, ele foi admitido no início como 2,74, ou seja, cada pessoa é capaz de transmitir para 2 a 3 pessoas. Isso, ao longo da evolução da pandemia, foi com medidas de isolamento, tentou se diminuir esse R0, essa capacidade de transmitir, né? Mas, comparativamente, se a gente for comparar, por exemplo, H1N1 em 2009 foi 1,5, sarampo em torno de 15, né? Então, a gente escuta muito falar que casos de sarampo em municípios ou em salas de aula, né? Você tem que fazer inquérito e considerar todos os alunos daquela sala contaminados em razão desse R0. É uma doença que se admite, com 80% a 85% vão ser casos leves, brandos ou moderados, que não necessitam de hospitalização, né? Devendo todos os casos confirmados e suspeitos ficarem em isolamento respiratório, isolamento domiciliar. Cerca de 10% a 15% vão precisar de alguma assistência médica, de uma avaliação médica, né? E menos de 5% vão precisar de terapia intensiva com suporte ventilatório. Aqui um pouco da foto ilustrando o SARS-CoV-2, né? Batizado já em 2020, no início, dezembro, na transição de dezembro de 2019 para janeiro, fevereiro de 2020, ele ainda tinha outra designação, né? Mas ele recebeu esse nome SARS-CoV-2, e aí a gente tem a estrutura dele, com a glicoproteína de superfície, a proteína spike, né? Que a gente sabe que o vírus tem sofrido mutação, a gente teve mutação aí gerando linhagens diferentes, como linhagem africana, sul-africana, linhagem inglesa ou britânica, e recentemente aí que vem se
se falando da linhagem de Manaus, né, que tem afetado já a região amazônica, com possibilidade de transmitir para outros entes da federação, em razão do deslocamento, do transporte dos pacientes, que vários estados, né, têm recebido pacientes dessas regiões, como uma solidariedade, por um lado, né, dos governadores e secretários de saúde, mas com risco da gente transmitir linhagens que sofreram mutação e que a gente vai ter essa glicoproteína de superfície, a spike, com alterações, com facilidade de ligação, gerando variantes que são mais transmissíveis ou mais infecciosas. Esse é um grande risco, um risco até de ameaçar a eficácia das vacinas, o que ainda não está comprovado, né? O que está comprovado é linhagens mais infecciosas ou mais transmissíveis, né? E a gente sabe, a imprensa noticia bastante, os meios de comunicação também, os meios de se precaver, né? Isso é amplamente debatido, divulgado. A transmissão ocorre por gotícula de saliva, espirro, tosse, fala, né? Das pessoas infectadas, ainda que assintomáticas. Também através de contato, né, superfície contaminada, contato interpessoal, contato com mãos, né, contato com objetos, superfícies contaminadas. Então, isso é importante para a gente entender e prever que as farmácias, drogarias e laboratórios vão ter que se proteger, sua equipe, sua força de trabalho, né, no trato, no manejo de pacientes, e essa proteção se dará com equipamentos de proteção coletiva, como os ambientes, os equipamentos de proteção coletiva, como os ambientes, as barreiras, vão ter barreiras primárias e secundárias, e os EPIs, o equipamento de proteção individual, né? E o que todos desejamos é a proteção maior que se dá com o EPI imunológico, que são as vacinas, né? Imunidade ativa adquirida artificial, através das vacinações, também não deixa de ser um EPI imunológico, que é o desejo de todos receber a vacina, né, e obtermos a proteção imunológica. Existem casos suspeitos, né, para que os profissionais farmacêuticos conheçam, a gente tem toda uma definição bem estabelecida pelas vigilâncias epidemiológicas, pelas equipes de vigilância em saúde, né, casos suspeitos de coronavírus ou de Covid-19 são aqueles casos em que o paciente vai ter síndrome gripal, e são casos de pacientes que vão se apresentar nas farmácias, com quadro respiratório agudo, com coriza, com tosse, com dor de cabeça, com dor no corpo, né, com febre, né. A gente tem uma preponderância de alguns sintomas, né, como febre bastante presente, dor de garganta também, dificuldade respiratória, e a perda do paladar e perda do olfato, foi um sintoma que foi se verificando, se descobrindo ao longo da pandemia. Se vocês olharem nos relatos iniciais, ele não era um sintoma, um sinal definido no início da pandemia. Outros casos, pacientes que evoluem para SRAG a partir do 7º, 8º, segunda semana da doença bifásica, que a maioria dos casos leves ou moderados, mas nós podemos ter casos que na segunda semana, a partir do 7º, 8º dia, evoluem para insuficiência respiratória aguda, ou síndrome respiratória aguda, né? Com grande espinéia, dificuldade respiratória, dor no tórax, né? E saturação de O2 aí, através dos aparelhos que vão medir a saturação de O2 abaixo de 95%, né? Com cianose, coloração azulada em lábios, enfim. E o diagnóstico é feito por critério laboratorial e critério clínico epidemiológico, né? O diagnóstico padrão ouro é o RT-PCR, e hoje nós temos à nossa disposição também os testes rápidos de detecção de antígeno viral, também chamados swabs rápidos, né? Que vão nos dar um resultado da presença do vírus na mucosa nasal em torno de 15 a 20 minutos. Medidas preventivas que são consideradas eficazes desde o início da epidemia e se confirmado ao longo dela. Nós vamos ter a importância da etiqueta respiratória, a higienização das mãos frequente, com água, sabão, álcool em gel,
não tocar os olhos, o isolamento social, né? O isolamento respiratório dos casos suspeitos ou confirmados, a utilização dos EPIs, que no início eram exigidos para os profissionais de saúde, depois isso se ampliou para a população de um modo geral. A população de um modo geral usando as máscaras de tecido, as máscaras de uso não profissional, já ajudam bastante, né? E junto com o isolamento social, o uso de máscaras durante os seus deslocamentos, e os EPIs de uso profissional, como as máscaras e os respiradores, pelos profissionais de saúde, então, qual destaco? Médicos, enfermeiros, toda a equipe de enfermagem, os farmacêuticos, os bioquímicos e os seus auxiliares, né? Período de incubação que oscila de 2 a 14 dias, nós sabemos que, em média, 4 a 5 dias, a maioria das pessoas vai apresentar algum sintoma. Se reconhece os períodos de 3 a 5 dias do início dos sintomas como de maior transmissibilidade. Também se sabe hoje que o paciente também transmite antes de apresentar sintomas, em torno de 24 horas, até 48 horas antes dos primeiros sintomas, ele já está numa fase transmissível, mas ele é intensamente transmissível com o aparecimento dos sinais e sintomas, ou seja, nos primeiros 3 a 5 dias do início da sintomatologia. Aproximadamente 85% vão ser casos leves ou brandos, como a gente já disse, né? E menos de 5% vão precisar de suporte ventilatório. Houve um estudo aí que foi divulgado ao longo da pandemia, ao longo de 2020, falando da permanência e da viabilidade do SARS-CoV-2 em algumas superfícies, né, inanimadas. Então, um estudo que é considerado até os dias de hoje. O vírus permanece viável, podendo infectar outras pessoas 2 a 8 horas em superfície de alumínio, 8 horas em luvas cirúrgicas, 48 horas em aço, inox, 4 dias em outros materiais, escadas, corrimões, 4 dias em vidro, 4 a 5 dias em papéis e plástico. Isso aqui é um ranking de países com maior mortalidade, né? Do dia 25 de dezembro, agora do nosso Natal último. Você vê que o Brasil é 18º em países com número de mortes, mostrando como a epidemia, como o Covid é mortal, uma doença mortal, muito mais do que a influenza, quando alguns aí mais negacionistas tentam comparar ou defender, né? Ela é muito mais mortal que a gripe, que a influenza, está provado em mais de um estudo, e a gente tem também uma mortalidade que oscila dentro do território nacional, né? Com taxa de mortes por milhão mais elevados em estados, por exemplo, do Rio de Janeiro, Distrito Federal, próprio Mato Grosso, né? E em comparação, por exemplo, com Mato Grosso do Sul, que Mato Grosso do Sul está abaixo da média nacional de mortalidade, que está em torno de 900 mortes por milhão. Mato Grosso do Sul, como referência, está abaixo da média nacional, com 770 ou 777. Aí a gente tem quase... hoje, aumentou muito os números, a gente está com quase 2.700, se não atingimos em torno disso, 2.700 mortos, só no território do Mato Grosso do Sul. A atuação das farmácias, a Conselho Federal de Farmácia, a Federação Internacional de Farmacêuticos nos ensinam, né, que pela sua capilaridade, distribuição geográfica, presença, né, nos territórios, as farmácias estão à disposição, é o estabelecimento de saúde, de atenção à saúde mais próximo da população, portanto, os farmacêuticos e os auxiliares são bastante vulneráveis, né? Estão bastante expostos, né, à infecção, né, pelo SARS-CoV-2 e ao desenvolvimento da COVID-19, né? É importante dizer que o vírus é o SARS-CoV-2 e a COVID é a doença. Então, nem todos que terão SARS-CoV-2 terão a doença, né? Manifestarão, às vezes, alguns poucos sinais e sintomas, mas a COVID é a doença, é a síndrome gripal, com todos os sinais e sintomas, com acometimento geral, que ela
não é uma doença exclusivamente pulmonar, como todos sabemos, né? Que é uma doença sistêmica que atinge vários órgãos, né? Então, a COVID é a doença, o SARS-CoV-2 é o agente etiológico, agente causador viral. Os estabelecimentos farmacêuticos, farmácia, drogaria, laboratórios, né? Em razão do seu atendimento ao público, ao cliente, ao paciente, às vezes pacientes sintomáticos, às vezes pacientes infectados assintomáticos, às vezes pacientes já apresentando bastante sintomatologia, como tosse, espirro, realmente expõem todos esses trabalhadores, né, a um risco sobremaneira elevado da infecção e do desenvolvimento da Covid-19. As farmácias, drogarias e os laboratórios são muitas vezes o primeiro local, né, que o paciente vai em busca de atendimento, buscar serviços, buscar medicamentos, muitas vezes buscar a sua testagem, já que as farmácias e drogarias foram autorizadas pela Anvisa em 2020 a realizar serviços de testagem rápida, né, executar testes rápidos de identificação de anticorpos e de antígenos do SARS-CoV-2, do coronavírus. A atuação das farmácias, segundo a FIP, nos ensina, né? Tem vários papéis importantes, preponderantes na pandemia. Isso ocorreu em todos os países, na Europa, na América do Norte, no Brasil não foi diferente, né? Como um local para servir, para dispensar medicamentos e produtos, né? Que a população necessita, com medicamentos, luvas, álcool, máscara, outros insumos, né? A própria testagem rápida, que isso foi autorizado e propiciado. O estabelecimento tem que se preparar para atender esse cliente novo, que é o cliente que muitas vezes está sintomático ou é suspeito, e que vai muitas vezes em busca do teste rápido, e aí é importante a gente ter em mente todos os cuidados e as cautelas de biossegurança, principalmente nesse que é sintomático, que é um paciente, caso suspeito, que ele vai em busca de testes, né? E aí eu destaco o teste de swab rápido, que é um teste gerador de aerosóis, e aí realmente não dá para ser um local improvisado, não dá para se fazer de qualquer maneira, tem que haver local adequado e toda uma paramentação muito equivalente àquela paramentação utilizada pelos laboratórios que fazem a coleta do material para RT-PCR, né? Em razão pela geração de aerosóis, a gente precisa de outras máscaras, a N95 está indicada, o uso de proteção, de macacões, de toucas, toda uma série de materiais, não dá para fazer no balcão, né? Estamos numa sala, e aí eu vou falar algumas referências e as recomendações da Anvisa para esses ambientes, que me parece que é um ambiente último, que exige certo investimento em estrutura física e proteção em termos de, até mesmo de equipamentos de proteções coletivas, né? Que são as barreiras primárias e secundárias, as salas, os ambientes, para a gente confinar o máximo possível a geração desses aerosóis infectantes. Planos de emergência, fluxos de trabalho específicos para atender essa nova clientela, que agora é uma clientela, um cliente que a gente não sabe se é cliente ou paciente, né? Que é o cliente com suspeita da infecção pelo coronavírus. A triagem clínica, os testes rápidos, que estão absolutamente ao alcance dos farmacêuticos, né? Que eles estão oferecendo esses serviços. A notificação de casos confirmados e casos suspeitos, que é algo para quem oferece a testagem, os dois tipos de teste, né? Eles obrigatoriamente têm que notificar os casos, tanto os negativos como os positivos, e o direcionamento e encaminhamento de casos suspeitos, caso que o farmacêutico vislumbra evolução para casos mais graves, ele pode ou deve fazer os encaminhamentos e orientar o paciente, seu cliente, a buscar um atendimento médico, muitas vezes um pronto-socorro, um serviço de urgência e emergência, um serviço de referência em doenças respiratórias. E sempre fazendo educação de saúde, que é fortemente orientar o paciente suspeito ou que se confirme a fazer o isolamento social, fazer o isolamento, a sua quarentena, o seu isolamento domiciliar. Antigamente a gente tinha um isolamento que era de 14 dias, foi reduzido para 10. Se ele tiver sem nenhum sintoma nas últimas 24 horas, ele fica 10 dias.
e sem sintomatologia, ele pode se reintegrar à sociedade e voltar ao convívio, né, depois desses 10 dias mínimos de confinamento e de isolamento domiciliar. Então, o farmacêutico fortemente tem que orientar tanto os casos suspeitos a ficar em isolamento até que se confirmar ou descartar a sua infecção, e os casos confirmados ao isolamento mínimo de 10 dias, né, e se ele ainda tiver algum sintoma, ficar mais 72 horas pelo menos, para depois ele romper esse isolamento, né. A farmácia pode promover o alívio sintomático, né, indicando, prescrevendo ou até dispensando diretamente os analgésicos antitérmicos, mais as orientações e medidas, né, para alívio de dor muscular, como os banhos quentes, mornos, as compressas, né, a necessidade do repouso, a necessidade de se ficar em isolamento domiciliar, inclusive da sua própria família, dentro de um quarto, né, para que não se transmita para mais pessoas e grupos vulneráveis, né, como os idosos, as gestantes, aqueles portadores de doenças autoimunes, transplantados, os imunocomprometidos, né. Então, fortemente, o farmacêutico pode e deve se envolver e fazer educação em saúde, né, e educar com sua comunidade, a equipe de trabalho da sua farmácia ou do seu laboratório, com informações sempre oficiais, baseadas na melhor evidência possível, com base nas evidências e nas informações difundidas pelos profissionais de saúde, pelos órgãos oficiais. As orientações para farmácias e drogarias, a gente já fez uma rodada delas em 2020, com uma primeira publicação, com notas técnicas da Anvisa, nota técnica 96 e 97, vocês se lembram. E aí, mais recentemente, agora 26 de janeiro, houve uma reunião virtual de alinhamento com as vigilâncias estaduais, e aí o encontro tratou de vários assuntos, né, como inclusive monitoramento e farmacovigilância das vacinas, né, das 2 vacinas aí que estão sendo distribuídas no território nacional, mas também foi dado destaque e um pedido para que se divulgue e oriente toda a categoria farmacêutica, os demais órgãos municipais de vigilância, em relação às notas técnicas 6 e 7 e 12, que tratam dessas orientações para as farmácias se prepararem em termos de biossegurança para o atendimento ao público, né, para a realização de testes rápidos, também com biossegurança, para a proteção da sua força de trabalho, proteção do farmacêutico e dos demais colaboradores, prestadores de serviço, de testagem rápida, e inclusive protegerem, né, os clientes entre si, porque nós vamos ter clientes que estão ali para buscar um medicamento para sua hipertensão, diabetes, qualquer outra antibióticos, ou comprar medicamentos para os seus entes queridos, e eles vão estar juntos, muitas vezes, ali de pacientes casos suspeitos, né, que estão em busca de, por exemplo, testagem rápida, né? Então, são 2 clientelas que não podem se misturar e que devem ter um fluxo, um tratamento diferenciado. Há também uma nota técnica 12 com recomendações específicas para o serviço de vacinação. A gente sabe que a farmácia e a drogaria pode prestar serviços de vacinação, mas agora não serão utilizadas agora nesse momento. Me parece que nenhum local está ocorrendo ou vai autorizar como estratégia, né, de vacinação para a Covid-19, mas as farmácias, sim, podem realizar imunizações para as outras doenças infecciosas, inclusive influenza, que estão cotadas, né, e as farmácias muito provavelmente vão ser muito utilizadas agora na campanha de imunização de influenza. Então, há também uma série de recomendações para o serviço de vacinação, e essa nota técnica trata disso, também com enfoque com os cuidados em relação às vacinações prestadas pelo serviço público. Existe uma série de medidas, de regras ou de recomendações de biossegurança. Eu trago aqui como fonte as recomendações das últimas notas técnicas da Anvisa, como eu já frisei, a nota técnica 06 e 07 da Anvisa. Ela recomenda que haja barreiras físicas entre funcionários e usuários, recomendando distanciamento de no mínimo 1 metro. Se vocês olharem a recomendação que circulou ano passado, a gente tinha recomendações de distanciamento maior, que oscilavam de 1 metro a 2 metros, né?
mas se verificou que, se primeiro todo mundo entrar na farmácia, na drogaria, no laboratório, usando máscara, tanto a clientela como os profissionais que já usam, essa distância mínima de 1 metro é suficiente, né? Se todos estiverem usando máscara. Limitar o número de clientes que adentram o interior da farmácia para evitar aglomerações, tanto no balcão como nas áreas de pagamento. Pacientes idosos, gestantes e pacientes com sintomas respiratórios, como tosse, como espirro, como falta de ar, ronquidão, entre outros, devem ter atendimento prioritário imediato. Então, é importante aí, sobretudo nas farmácias aí de médio e grande porte, que você tenha pontos de atendimento dedicados, exclusivos para pacientes com prioridades, e as prioridades são essas: idosos, gestantes e pacientes com sintomas respiratórios, né? Isso é uma recomendação da Anvisa, com fluxo diferente, dedicado a esse público prioritário. A farmácia deve primeiro exigir que todos os clientes entrem de máscara e, eventualmente, pode também ceder, oferecer, né, as máscaras para esses pacientes com sintomas respiratórios, né? Às vezes o paciente adentra com uma máscara comum de tecido, mas ele está muito sintomático, a farmácia deve oferecer pelo menos uma máscara cirúrgica. Isso, evidentemente, pode ser cobrado, vendido, né? Isso fazer parte do pacote de atendimento, mas tudo com foco na biossegurança da clientela, dos demais clientes e dos próprios colaboradores da farmácia. Se possível, a Anvisa recomenda uma instalação de um plástico, um ecrã, um biombo, uma separação, pode ser um vidro, né? Ou material de menor preço, menor custo, como o próprio plástico, né? Pode ser, inclusive, descartado e trocado diariamente. Um plástico, um vidro transparente para servir de barreira, de proteção entre os clientes e o próprio balcão, né? Fornecendo barreira. Proteger do cliente que vai falar, para o paciente que está sintomático, apresentando tosse ou espirros, né? E aí você deixa só uma passagem no canto inferior para entrega de receitas, recebimento de produtos, né? E facilitar a própria comunicação. Que cada farmácia adote as suas estratégias, que melhor lhe convir, para a diminuição do tempo, o usuário ficar o menor tempo possível dentro do estabelecimento e dentro das filas de atendimento para pagamento. Muitas vezes você faz isso com vários pontos de atendimento no balcão e também com mais de um caixa de pagamento. Isso também é uma estratégia interessante. Além disso, a estratégia interessante é limitar o número de pessoas que adentram no estabelecimento. É possível ter uma área de espera no exterior, se possível coberta, mas arejada, né? E aí a farmácia controlar o acesso de diversas maneiras, né? Com um funcionário, uma catraca, uma maneira que melhor lhe convir, controlando o acesso. Então, se fala em controlar o acesso, depende do porte da farmácia, do salão comercial da farmácia, controlar e permitir o acesso simultâneo de 3 a 5, até 6 pacientes simultaneamente, que isso vai depender muito do número de funcionários, de balconistas, de pontos de atendimento no balcão, para o aviamento rápido, para que essas pessoas fiquem o menor tempo possível dentro do estabelecimento. Sinalização em barreiras, marcadores em piso, né, para instruir os clientes em espera. Também barreiras no sentido de delimitar 1 metro do balcão, 1 metro no mínimo. A farmácia pode delimitar com 1,5 metro, a farmácia pode delimitar uma distância um pouco maior, até 2 metros, né? Mas, segundo a Anvisa, 1,5 metro no mínimo o isolamento entre os clientes e entre o cliente e o balcão de atendimento. Sugere-se também a limpeza e desinfecção muito frequente de todos os ambientes e superfícies, claro, pisos com menor frequência, mas balcão, mesas de atendimento, pontos de atendimento com uma frequência maior, limpeza em hora, limpeza sempre que o paciente colocar a mão, colocar uma receita, né, em minutos na sequência. Isso pode ser higienizado com um borrifador de álcool 70, por exemplo, e um lenço descartável. Pode ser utilizado álcool 70, hipoclorito de sódio, né, solução clorada 0,5%, ou outro desinfetante regularizado junto à Anvisa.
recomendar fortemente o atendimento por delivery, o teleatendimento, disque medicamento, né? Com mensagem, com cartazes, né? Isso tudo pode ser feito, a própria Anvisa recomenda que isso seja feito dentro da farmácia, né? Para que estimular o cliente que da próxima vez ele não precise ir fisicamente, ele possa pedir de forma remota, por delivery, né? Com entrega em domicílio. Também uma coisa interessante é que grupos de risco evitem a farmácia, e aí vai um membro da família, um membro da família mais jovem, um membro da família que já teve Covid e se recuperou, né? Que em tese aí ele está protegido ou imune aí por um período, né? Que vai oscilar de princípio de alguns meses, né? Então, grupos de risco evitarem a farmácia, como os idosos, as gestantes, os imunossuprimidos, os portadores de doença cardíaca, os hipertensos, né, os diabéticos, evitem na farmácia, né? Peçam por delivery ou solicitem que um membro da família mais jovem faça a compra por eles, né? A disponibilização de insumos também é super importante, logo na entrada da farmácia, como preparações alcoólicas, pode ser álcool gel, pode ser álcool líquido em dispenser, álcool gel em dispenser, todas as formas de dispensação de álcool são muito bem-vindas, tanto logo na entrada do estabelecimento e na linha de balcões de atendimento. Também é possível, a farmácia desejar achar como estratégico, deixar posicionado máscaras, né? Para que, como opção, o próprio cliente adquirir, levar máscaras também, se abastecer de máscaras, é algo super interessante. Farmácias podem oferecer, podem vender, comercializar. Solicitar aos usuários que estão doentes sempre ficar em casa, evitar, se eles estão sintomáticos, irem diretamente à farmácia, porque realmente vai colocar em risco os demais clientes e os profissionais da farmácia. E aí pode pedir por delivery ou pedir para o membro da família adquirir o medicamento por ele. A gente sabe que muitos vão sintomáticos na farmácia, até porque querem fazer a testagem rápida, né, para o coronavírus. A Anvisa recomenda também que sejam colocados cartazes orientativos, né, com imagens, com infográficos, explicando sobre a importância de higienizar as mãos, usar álcool 70, né, eu coloquei aqui alguns prints desses cartazes que podem ser baixados gratuitamente no site da Anvisa, colocados logos e cabeçalhos da própria farmácia, da rede, ou da sua farmácia independente, inserir as suas imagens da sua farmácia, mas aproveitar esses materiais educativos, fazer as impressões desses materiais, né, se possível colorido, e colocar e dispersar isso dentro da farmácia, também isso faz parte de uma estratégia de educação. Além disso, medidas que reduzem o contato com materiais potencialmente contaminados, né? Então, o próprio paciente, as mãos do paciente, os receituários, né, deles são materiais potencialmente contaminados, né? Então, é super importante oferecer, né? A luva é uma estratégia, mas a luva tem vários senões em relação às luvas. O que se recomenda durante os atendimentos é a lavagem frequente das mãos, né? Então, entre um atendimento ou outro, que eu toco numa receita, eu toco no paciente, porque eu vou fazer uma testagem rápida, eu higienizo as mãos entre um atendimento e o outro, entre um toque e o outro, entre um contato e o outro com o paciente. A Anvisa recomenda fluxo isolado para pacientes que estão sintomáticos, e, portanto, são casos suspeitos ou prováveis, né? A Anvisa recomenda também aquele fluxo, como eu já disse, para grupos prioritários, né? Então, a gente poderíamos pensar em dois grupos de fluxos, né? Pacientes sintomáticos ou suspeitos, e pacientes também em grupos de risco, como os idosos e as gestantes, né? Isso também agiliza e diminui o tempo de permanência do cliente dentro da farmácia. Ambiente isolado, que a gente pode chamar de sala dedicada a material de testagem, né, rápido, sobretudo a testagem do swab rápido, aquele que vai ter swab de nasofaringe, swab nasal, é fundamental que seja uma sala fechada. Salas com porta ou tenda
na porta das farmácias, estava aguardando uma definição da Anvisa. A Anvisa agora na nota técnica, na 6 e na 7, ela não recomenda a utilização de tendas para a prestação de serviços. Ela recomenda tendas para você fazer área de espera, né? A gente esperava até que a Anvisa poderia flexibilizar nesse sentido, mas a Anvisa não está, nos materiais que ela publicou, ela não recomenda, ela não incentiva a prestação de serviços fora do estabelecimento farmacêutico. Muito claramente, isso está na nota técnica 06. Ela recomenda tendas e proteções no exterior como locais para espera e organização de fila para o acesso do cliente, né? Ou até para ele aguardar lá fora, muitas vezes para esperar o resultado de uma testagem que ele fez, né? E recomenda que os testes sejam realizados internamente dentro do estabelecimento, tendo um fluxo delimitado, um fluxo exclusivo para o paciente, não se misturar com os demais clientes, ter um fluxo exclusivo de atendimento para pacientes em testagem rápida, em separado dos pacientes que buscam farmácia em busca de medicamentos e produtos. Como eu disse, com a lógica, né, que é muito razoável, de não cruzar duas clientelas distintas. Clientela de testagem rápida é a clientela de pessoas suspeitas, né, sintomáticas, ou tiveram uma exposição a casos confirmados, por exemplo, são casos suspeitos, né? A gente não quer misturar clientes que são suspeitos de infecção, ou que sejam sintomáticos, sejam suspeitos, potencialmente infectados, com clientes que estão lá em busca de qualquer outro produto ou medicamento, e realmente a gente quer proteger a clientela A da clientela B. Intensificar rotinas de limpeza, como eu disse, sobretudo em balcões, em superfícies. A gente sabe que piso tem um apelo, tem uma importância muito secundária. A importância maior, realmente, é superfícies onde se toca a mão, né? Como balcão, corrimão, bandejas, né? O próprio dispenser, né? O dispenser de álcool gel, ele também tem que ser higienizado. São locais em que se toca muitas mãos, né? Maçanetas e por aí vai. O próprio material de passar cartão, né? As maquininhas de passar cartão também. Recomenda-se disponibilizar como estratégia uma bandeja para recebimento de receitas dos pacientes, uma bandeja de inox, uma bandeja plástica de fácil higienização, né? Então, todos eles vão colocando as receitas ali, a farmácia retira, faz a análise e o aviamento e coloca a medicação numa segunda bandeja, não é na mesma. Então, teria uma bandeja de recepção de receitas e uma segunda bandeja, limpa, higienizada, entre um atendimento e o outro, né? Para colocação de medicamentos que estão limpos, estão vindo da prateleira, estão limpos, né? Então, já é uma maneira também da gente evitar aí a contaminação cruzada e, eventualmente, dispersão, né, do material que chega contaminado do paciente ou dos hospitais de serviço de saúde, que muitas vezes são as receitas que passam na mão de médicos, de enfermeiros, e depois veio em posse do paciente, né? Evitar tocar em objetos que foram manuseados pelo cliente. Muitas vezes uma receita é impossível, né? Então, entre um atendimento ou outro, ao pessoal da farmácia, vai higienizar as mãos. Vai lavar as mãos, se não for possível lavar as mãos sempre, vai higienizar com álcool 70, né? Então, eu quero lembrar também aqui que se endeusou muito álcool 70. O álcool 70 é uma estratégia, sim, mas é super importante continuar lavando as mãos, né? Então, é importante, se recomenda pensar em instalar, se não tiver alcance, pias de lavagem das mãos, não só depender das pias lá nos banheiros, nos lavatórios de banheiro, mas instalar uma pia atrás do balcão para a equipe da farmácia lavar as mãos, porque vai ficar mais próximo, representa um incentivo, né? A proximidade com a pia representa um incentivo para higienizar as mãos, né? E não só aquele velho desenho que a gente conhecia, aquela lógica de ter pia de lavar a mão apenas no banheiro ou na saída dos banheiros, né? Então, muitas vezes é importante uma estratégia, uma pequena reforma, e a gente imaginar também uma pia para lavar as mãos mais próximo, né, dos farmacêuticos, dos auxiliares, dos balconistas atrás do balcão, porque representa um incentivo à higiene das mãos. Então, lavar as mãos sempre que possível, né? Não é possível lavar as mãos a cada 2 minutos, aí sim, entre um atendimento e o outro, a gente
higieniza as mãos com álcool 70, e a gente intercala isso com a higiene, com a lavagem das mãos com água e sabonete líquido, né? E aí, em uma frequência um pouquinho maior, a gente lava as mãos, com frequência maior, a gente higieniza com preparação alcoólica, com álcool 70, líquido ou gel, entre um atendimento e outro. Toda a equipe da farmácia, né, durante o seu trabalho, nunca tocar nos olhos, não coçar nariz, não pôr a mão no rosto, né, não tocar a boca, não ingerir alimentos, né. Para tal, é importante higienizar muito bem as mãos, é uma higiene demorada, né, uma lavagem instantânea, né. Então, porque as mãos estão potencialmente infectadas em razão das superfícies que ele tocou, que o paciente tocou, da receita que ele tocou e analisou, aviou. Então, super importante, toda a equipe da farmácia, evitar não tocar a mão no rosto, olhos, nariz, boca, são portas de entrada para o coronavírus, como todos sabemos. Os funcionários da farmácia devem higienizar as mãos, né, como eu já disse, com uma frequência, né, com intervalos regulares e frequentemente com álcool 70, líquido ou em gel, sempre após cada atendimento. Estratégias para a gente evitar aglomeração no interior da farmácia. Quais são? São várias, né? Primeiro, demarcar o chão, né, com fita de alta adesão, existem fitas que a gente manda fazer com o logo da farmácia, formato redondinho, pode ser uma fita mesmo, né? Uma fita com os cortes retilíneos, né? Delimitando, fazendo um espaçamento, né? Como se a gente riscasse o chão, apresentando um distanciamento, espaçamento mínimo, no mínimo de 1 metro, entre essas filas, como eu disse, a gente tem que pensar em ter mais de uma fila de atendimento geral, fila de pacientes ou clientes prioritários, né? Fila de pacientes sintomáticos, né? E a gente delimita essas 3 filas, né? Com fita, e também o isolamento de 1 metro, pelo menos, entre a área dos clientes e o balcão de atendimento. Então, eu vou mostrar um desenho que exemplifica isso, né? Isso também pode ser feito na área externa da farmácia, para organização de filas, também com esse distanciamento de 1 metro entre um cliente e o outro. A criação de algum tipo de barreira, né, de contenção na entrada da farmácia, pode ser as utilizadas em atendimentos noturnos, pode ser um funcionário delimitando, fazendo a contenção, pode ser catracas, né? Eu não tenho visto muito essa opção de catracas, né? Mas é muito comum algumas barreiras ou algum funcionário controlando com senha, de modo que a gente não tem a farmácia inteira lotada, a farmácia trabalha com picos, né? A gente sabe que tem determinados horários que realmente a farmácia é mais buscada, né? Então, sobretudo nesses horários de pico, talvez valha muito a pena dedicar um funcionário, um colaborador para fazer essa contenção e controlar o acesso lá, dependendo da farmácia pequena, controlar 3-3, uma farmácia maior, talvez controlar 5-5, né? Que a gente não tenha a farmácia lotada, desorganizada, formando aglomeração e excesso de pessoas dentro. Eu posso ter uma pequena fila do lado de fora, porque é ao ar livre, ventila, a ventilação atmosférica faz a diluição, né? Agora, dentro da farmácia, aumenta muito o risco. Dentro da farmácia, eu já recomendo um distanciamento até maior de 1 metro, às vezes 1,5 metro, né? Com todo mundo usando máscara ainda. Por quê? Porque o ambiente é confinado, né? Eu não tenho a diluição que eu tenho do ar atmosférico, que ocorre nas áreas abertas e no exterior da farmácia. Também é importante a instalação de faixas, de advertências, de aviso do uso obrigatório, né, de máscaras, para ter acesso a adentrar na farmácia. Sempre lembrar de disponibilizar um álcool 70, líquido em gel, com dispenser, logo na entrada da farmácia, né, para os clientes. Também posso utilizar a estratégia de senhas de atendimento ou de pessoas para permitir a entrada e limitar o número de clientes que adentram a farmácia. Vai depender do porte da farmácia, não só do porte, mas o número de pessoas, de balconistas, de pessoas que representam pontos de atendimento no balcão, né? Farmácia muito pequenininha, com balcão pequeno, mesmo eu tendo bastante colaboradores, eu também preciso limitar, porque daí eu não consigo dar uma distância de 1 metro entre os meus clientes, né, entre as filas, né? Então, é importante sempre priorizar isso, né? A gente não quer a farmácia muito cheia ao mesmo tempo, de muitos clientes aguardando atendimento dentro da farmácia. Isso é importante ser evitado.
né? Não é mandatório, tem um peso de recomendação mesmo, né? Aqui exemplificando, né? A gente tem aí uma referência para um distanciamento, a marcação em piso, né? Como vocês estão vendo, de 1 metro entre as filas dos clientes, entre a área dos clientes e a área do balcão, um distanciamento de 1 metro. Claramente, existe uma área específica para pacientes sintomáticos ou pacientes suspeitos, né? Isso deve ser provavelmente uma delimitação do balcão, na extremidade do balcão, um corredor na extremidade, na lateral, dedicado a isso, né? Aqui também há uma outra recomendação, isso eu copiei tempos atrás, que havia até a recomendação de 2 metros, né? Quando o cliente adentrava sem máscara, e aí o distanciamento tem que ser maior, mas hoje não é possível autorizar um cliente a adentrar sem máscara, então deixa também a opção, né, um distanciamento maior, talvez de 1,5 metro, até 2, mas é tudo delimitado, mas todo mundo usando máscara, clientes e funcionários da farmácia. Profissionais de saúde devem utilizar os EPIs, né, porque a contaminação te dá, sobretudo com gotículas, e também já se provou ao longo do ano a contaminação por aerosóis. Qual a diferença, né? A gotícula aerosol, a gota é maior, fica menos tempo em suspensão e vai menos longe. São gotículas altamente contaminantes. Os aerosóis, eles vão ter também partículas virais, ficam mais tempo em suspensão e se dispersam a uma distância maior, né? Eu já vi guias do CDC falando em 1,80 m, né? Porque a capacidade do aerosol alcançar e atingir distâncias são maiores, porque as partículas são mais leves, né? Mas a gente sabe que a gotícula ainda tem uma importância maior, um peso maior na contaminação, na dispersão. Nós não podemos desprezar a transmissão por aerosóis, que ela existe, e ela é risco para os ambientes fechados, confinados, né? Então, assim, quando a gente vai estudar, elaborar um guia para trabalhos em empresas, né? O que se recomenda? Distanciamento entre os colaboradores na área interna de 2 metros, né? E na área externa, né? Área externa, calçada, pátio, a distância pode ser um pouco menor, a gente pode conversar, por exemplo, em torno de 1,5 m, né? No ambiente externo. Mas no ambiente interno, trabalhando uma distância entre os colaboradores, sentados nas suas estações de trabalho, nas suas baias, cada colaborador mantendo uma distância de 2 metros, porque é ambiente fechado, confinado, né? E aerosol, como ele é menor, o tamanho da partícula, a capacidade das máscaras reterem também é menor. Então, a precaução por gotículas, a máscaras atende bem, e de aerosóis, as máscaras protegem um pouco menos, né? Mas ainda assim são efetivas, e aí, se combinados a uma distância mínima, 1,5 m, 2 metros, vai nos dar bastante segurança para todos trabalharmos, e aí um colega de trabalho não transmitir para o outro, né? Que a gente está falando do risco dos clientes da farmácia contaminarem os outros clientes e contaminarem a equipe de trabalho, a força de trabalho das farmácias, né? Então, para isso, todos os profissionais da farmácia utilizando os EPIs, como máscara cirúrgica, o seu avental, luvas descartáveis, né? No lugar das luvas, não esquecer a lavagem das mãos entre um atendimento e outro, sempre que tocar um cliente, sempre que tocar numa receita. Eu recomendo fortemente o protetor facial. Eu sei que quem já usa óculos de grau, né? De correção, de miopia, de astigmatismo, já tem uma dificuldade, porque daí vão ser 2 lentes, né? Mas o protetor facial é muito bom, para quem não usa óculos, vai se acomodar super bem. E o protetor facial, ele protege a sua máscara, complementa a sua máscara. Então, eu recomendo fortemente o óculos de proteção facial para a linha de frente, para quem está no balcão, para quem está no atendimento nos caixas, fazendo os pagamentos, né? Se possível, o óculos protetor facial, a máscara obrigatória, o protetor facial é fortemente recomendado, né? Em procedimentos geradores de aerosóis, e aí na farmácia eu posso ter, né? Para as farmácias que realizam coleta de suave nasal, suave rápido, né? São geradores de aerosol, aí a máscara cirúrgica
deve ser substituída pela N95, né? Ou pela máscara respirador PFF2, como ocorre nas equipes que trabalham nas UTIs. Outras orientações de controle ambiental, né, super importantes. Então, a gente vem de uma era, de uma filosofia que tudo era fechado, espelhado, com janelas pouco abertas e com ambientes bastante climatizados, ar-condicionado e portas fechadas, muitas vezes portas fechadas, portas automáticas, ambientes confinados. Esqueçam isso, nós precisamos de ambientes superventilados, as janelas mais abertas possíveis, janelas de correr, janelas que vão abrir o máximo possível, mantermos portas abertas, até, umas vezes, correndo o risco de perdermos conforto térmico, né? Então, a gente vive um outro momento de ambientes hiperventilados, é melhor ter ventilador do que ar-condicionado no momento atual, né? O ventilador ventila e troca mais ar do que o ar-condicionado, né? Preferível ventiladores, ar-condicionadores de ar no momento atual da pandemia, no momento em que ainda nós não fomos imunizados, né? Estimular manter portas, janelas abertas o máximo possível. Eu sei que tem ambientes do dia que são muito quentes, né? Aí esses a gente fecha um pouquinho, né? Mas deixa um pouco delas abertas, mas na maior parte do dia vamos manter janelas e portas abertas e ventiladores ligados. Estimular a higienização das mãos de funcionários e clientes, disponibilizar clientes, se possível, pia para lavagem das mãos, posicionadas na entrada das farmácias, pias atrás dos balcões para os funcionários lavarem as mãos com maior frequência, disponibilizar álcool gel, álcool líquido, dispenser para esses álcools, que isso facilita muito, né? Incentivar o uso de álcool gel com cartazes, com avisos, intensificar a limpeza de áreas, sobretudo balcão, né, como eu disse, tudo que tem contato com as mãos ou com receita médica, intensificar a limpeza desses ambientes, desses balcões, de mesas, maçanetas, corrimões, dispenser, lembrar de higienizar o dispenser por fora, higienizar telefones, né, que os funcionários utilizam, né, isso deve ser higienizado com bastante frequência. Nas consultas farmacêuticas, nos consultórios farmacêuticos, o farmacêutico deve manter uma distância mínima de 1 metro, exigir que o cliente, o paciente, só adentre usando máscara, que ele já vai estar usando, o cliente dele, nada mais justo, também deve estar usando máscara, né? Se ele estiver usando uma máscara de tecido de eficácia muito duvidosa, que a farmácia ofereça uma máscara cirúrgica, a farmácia pode ser cedida ou pode ser comercializada, não há nenhum problema, né? O paciente vai levar para casa consigo, né? Porque isso vai aumentar muito a segurança durante os atendimentos, né? E o farmacêutico vai higienizar as mãos antes do atendimento e depois do seu atendimento. Aqui, lembrando os sinais e sintomas, aqueles mais frequentes, né? Isso é importante para a clientela, caso suspeito, e para os profissionais da farmácia. Primeiro que o profissional da farmácia, equipe, não pode trabalhar doente, né? Tem que comunicar às chefias e realmente não ir trabalhar se ele estiver doente, sintomático naquele dia, né? E aí se discute os outros dias, mas aquele dia, ele sintomático, ele não pode ir trabalhar, porque ele vai representar um risco para os demais membros da equipe e para a sua clientela. A proteção dos EPIs do farmacêutico, os principais EPIs de interesse do farmacêutico. É a máscara cirúrgica, né? A máscara de proteção respiratória ou os respiradores PFF2, como a N95, né? Acredito que ninguém vai usar a N99, né? E é muito difícil, mais caro, difícil de utilizar e de ter conforto respiratório, mas a N95 me parece que sim. Inclusive, eu posso usar por 7 dias seguidos, né? E a máscara cirúrgica é descartável, a duração em torno de 4 horas. Então, muitas vezes vale a pena investir na máscara N95, eu entrego um para cada colaborador, e ele vai conservar, utilizar ela por até 7 dias seguidos, como a equipe médica de enfermagem faz nos hospitais, né? A utilização de luvas é importante, mas como eu disse,
Eu particularmente prefiro a higiene das mãos frequente, né? Claro que luvas é fundamental e importante nas testagens rápidas de ponta de dedo, né? Que eu vou ter contato com sangue, secreções, né? E também luvas nos casos que nós vamos coletar secreção de nasofaríngea com suave nasal, né? Também importante luva e uma série de outros EPIs. E o capote ou avental, né? O jaleco descartável, o jaleco de tecido durante o atendimento normal e o jaleco descartáveis durante as testagens rápidas, né? Para ser descartadas entre um atendimento e outro. A máscara cirúrgica, né, deve cobrir nariz e boca, como todos bem sabem, né? Além do uso da máscara, precisamos lembrar do distanciamento de 1 metro entre nós, profissionais, e os pacientes. A colocação da máscara deve ser cuidadosa, sempre pelos elásticos, nunca tocar na parte da frente da máscara. A máscara cirúrgica, a gente deve trocar ela, utilizar em torno de 4 a 5 horas, né? Então, a gente vai trocar ela a cada período de uso. Não posso usar ela o dia todo, não posso usar ela por 8 horas, não posso usar ela por mais de um dia, né? Diferentemente da N95, que ela tem uma durabilidade maior, que talvez seja interessante a gente investir na N95, pela proteção que dá e pela durabilidade do EPI, né? Claro que a máscara também cirúrgica eu não posso molhar, né? Se ela ficar úmida, eu tenho que fazer a troca dela. Se eu espirrar e molhar, eu tenho que fazer a troca dela, né? Então, a máscara cirúrgica, ela é descartável, né? Na sua essência. Após a remoção, sempre que tocar numa máscara usada, deve-se higienizar as mãos. Na verdade, eu preciso higienizar as mãos antes de colocar, né? E depois que eu toco nela também, eu faço qualquer ajuste, eu tenho que lavar as mãos, né? E trocá-las com as frequências que eu disse, a cada 4 horas, ou assim que ela se apresentar molhada, né? E as máscaras são descartáveis, não são reutilizadas. As máscaras de proteção respiratória, os respiradores, né? Do tipo PFF2 até PFF3, né? Elas podem ser utilizadas, têm uma durabilidade maior. Durante a colocação dela, eu realmente toco na frente da máscara, tem toda uma técnica de colocação, eu pego na frente, posiciono os 2 elásticos, um é na nuca e outro é no pescoço, os 2 elásticos nunca ficam no mesmo ponto, todo um cuidado, uma técnica para retirar a N95, né? Sempre tocar e manipular ela pelos elásticos, porque a frente dela tem um risco de já estar contaminada, né? E também é importante fazer o teste de vedação, depois que a gente instala, para quem vai trabalhar num ambiente com risco de aerosóis, fazer o teste de vedação, que depois dela colocada e posicionada no rosto, a gente insufla com própria respiração e tem que sentir que ela se colaba e que ela fica firme à nossa face. É o famoso teste de vedação, que médicos e enfermeiros fazem o teste quando vão trabalhar em UTI ou ambiente gerador de aerosóis, né, como intubação e extubação, né, e aí o farmacêutico vai trabalhar no laboratório ou em testagens rápidas com suave nasal. É importante usá-la e colocá-la adequadamente, fazer o teste se ela está adequadamente fixada no seu rosto, e esse teste é no teste de vedação. Protetor ocular, como eu disse, super importante para os profissionais que vão trabalhar em testagens rápidas, em exames laboratoriais, porque ele vai complementar a máscara, ele inclusive protege a máscara de contaminação. Então, ele representa uma dupla barreira, um EPI super interessante, pouquíssimo utilizado, eu diria, bastante interessante para o pessoal que está na linha de frente, nos balcões, nos caixas, e na realização de testagens, porque ele vai proteger bastante de gotículas, toda a gotícula e dos aerosóis que são dispersados pelo cliente, pelo paciente que estiver contaminado. Elas são laváveis, reutilizáveis, bastante interessante. As luvas, como eu disse, né, muito importante para quem vai usar no laboratório, importante para as testagens rápidas, porque nas testagens rápidas eu vou ter contato ou com sangue ou com secreção, né?
Então, é super importante a luva nesse momento, mas nos atendimentos de balcão eu já acho discutível, né? Porque é super importante lavar as mãos entre um atendimento prestado e outro. Capote ou avental também impermeável, né? Para que não haja respingo de secreções. Sobretudo importante para a área laboratorial e para os profissionais da farmácia que vão fazer as testagens rápidas, né? Utilização de um avental descartável para que seja descartado entre um atendimento e outro. Também representa uma barreira bem interessante para não contaminar a própria roupa do colaborador, do funcionário, né? Então, aqui é um pouco, a gente divaga um pouco, né? Fala sobre o que são os EPIs. Os EPIs, a gente tem tanto registro na Anvisa, como alguns EPIs também, eles precisam ter registro e certificado no Ministério do Trabalho e Emprego, né? O famoso certificado de aprovação do EPI, né? Como a gente vai encontrar na N95, nas PFF2, né? As certificações inerentes ao Ministério do Trabalho e Emprego, que são EPIs no mundo do trabalho, né? E as máscaras cirúrgicas já são equipamentos também regulados pela Anvisa, né? Portanto, tem cadastro na Anvisa. Os profissionais devem utilizar os EPIs, devem ser treinados para usar, não basta fornecer o EPI sem o treinamento sobre a colocação do EPI, a retirada do EPI, porque a retirada do EPI é um momento crítico de contaminação. A gente aprendeu muito isso na pandemia, né? A desparamentação é um momento crítico, que tem que ser bem feito. Alguns EPIs são descartados, alguns EPIs são reaproveitados, né? E podem ser utilizados por outros dias, né? Então, uma série de cuidados em relação à desparamentação. O teste de vedação de máscaras é obrigatório, no caso da N95, da N99, né? Já a máscara cirúrgica, não. Só colocar, posicionar no rosto e fixar bem o clipe nasal, para que dê uma boa vedação, né, nessa parte da maçã do rosto, no entorno das narinas, né? Importante ressaltar também que não tem nenhum EPI que protege contra agulha, né, contra acidentes com perfuro cortantes, né? Eu tenho ouvido muitas críticas do pessoal envolvido na vacinação, que eles estão vacinando, né, o coronavírus, a Coronavac e a do Butantan e a da Fiocruz, e os vacinadores usam máscaras, mas não usam luvas. Está correto, pessoal. A própria Anvisa recomenda que é melhor entre uma vacinação e outra, né, higienizar bem as mãos, o vacinador vai higienizar as mãos, e as luvas são dispensáveis sim nesse momento. As luvas só são importantes na vacinação, no toque do paciente, se o paciente tiver com secreção, com sangue, com feridas, né? Ou ele tiver alguma doença de transmissão por contato. Aí, realmente, toda aplicação de injeções e a coleta de sangue tem que ser feitas com o uso de luvas, né? Mas a aplicação de vacinas em pacientes na rotina, não. É melhor lavar as mãos entre uma aplicação e outra do que usar uma luva, ficar trocando a luva, demorar o procedimento, e muitas pessoas querem lavar a luva, né? E aí isso não está indicado. Isso aqui é um elenco de EPIs, a gente já falou da maioria deles, né? A máscara cirúrgica, ela não é 100%, como vocês sabem, né? Ela dá uma proteção ligeiramente menor que a N95, né? Mas ela está indicada para a maioria dos atendimentos prestados pelos farmacêuticos, tanto nas farmácias e laboratórios, né? Ela só não está indicada em procedimentos que geram aerosóis, né? Como eu disse, em locais que eventualmente eu vou centrifugar, sangue plasma, sangue suriplasma, na coleta de suave nasal, como quem vai coletar material para PCR ou para teste rápido, né? De suave nasal. E aí, as cirúrgicas não estão indicadas para procedimentos geradores de aerosóis, né? Mas fora disso, estão super indicadas sim, dão um excelente nível de proteção, né? E aí, lembrando que nós vamos usar máscaras cirúrgicas e ainda assim nós manteremos distância nossa em relação ao cliente, ao paciente atendido, então a distância mínima de 1 metro, né? A máscara N95 ou PFF2, ela tem esse nome que ela vai filtrar cerca de 95% das partículas, né?
com menos de 0,3 micrômetros, né, de tamanho, então bastante eficiente. Ela tem um conforto respiratório menor, a máscara cirúrgica é muito mais confortável, a N95 é muito mais desconfortável, né? Muitas vezes a gente não consegue usar um tempo grande, horas e horas a fio, sem retirar, porque ela realmente marca o rosto, né? É impossível até se pensar o quão esticado está os elásticos, que a N95 realmente marca o rosto, mas ele é interessante porque ele é uma barreira bem superior e eu posso usar até 7 dias seguidos. Não é uma máscara descartável, como é a máscara cirúrgica, né? Então, é bem interessante por isso, né? Lembrar do teste de vedação, que é importante para a gente proteger realmente dos aerosóis. Quem vai usar um N95 vai se proteger de aerosóis. Ela não vai usar só para dar atendimento em balcão, né? Então, ela causa certo desconforto, mas ela vai dar uma proteção realmente superior às demais máscaras de tecido e às máscaras cirúrgicas, né? Então, um exemplo de duas marcas. Há uma série de cuidados e recomendações na colocação das máscaras, há uma série de cuidados. Homens não devem ter barba, porque barba aparente atrapalha a fixação da máscara, né? Mulheres, sempre utilizando qualquer máscara, cabelos presos, né? Evitar brincos, colares, adornos, há uma série de recomendações para que a gente tenha uma melhor eficiência dos EPIs e das máscaras, de um modo geral. Aqui o protetor visual, o protetor facial, que é interessante, né? Nem todo mundo se acomoda, porque muitas vezes usam óculos, né? E ela também pode esquentar um pouco mais o rosto, né? E elas também só terão sentido se combinadas com a máscara, né? Porque a máscara e o protetor, um vai complementar o outro. Protetor facial é um EPI bastante interessante, pouco utilizado, ele é reutilizável, reaproveitável, a gente pode lavar, higienizar com álcool, com água, detergente, fazer desinfecção com álcool depois da lavagem. Ele posso usar dias a fio, né? E é interessante que cada funcionário tem o seu, né? Bastante interessante o pessoal da linha de balcão, da linha de frente, caixas, e para o pessoal também da área de testagem rápida, testagem laboratorial, inclusive na coleta, bastante interessante, sim, no atendimento de pacientes sintomáticos. Realmente vai complementar muito junto com a máscara de proteção respiratória. Aqui uma série para a gente ter uma ideia de uma série de colocações inadequadas, incorretas, né, da máscara da N95, né, realmente coloca perder o EPI pela má colocação, má fixação, né. Aqui em relação também a erros de luva, né, técnica correta para retirar luvas, né, nunca tocar direto com as mãos, né, mas se ocorrer o toque direto das mãos, seguidamente a gente tem que buscar a lavagem das mãos. Aqui em relação aos testes rápidos e a estrutura física, né, a farmácia deve ter uma área privativa, uma sala de testagens, um ambiente destinado aos serviços de testagem, né, seja sorológico, seja de suave rápido, de detecção de antígeno viral, né, com coleta de suave nasal, né. As farmácias devem ter barreiras físicas, usar medidas e estratégias para minimizar o contato do cliente, entre os clientes e do cliente com os funcionários da farmácia, mantendo o distanciamento físico em filas e áreas de atendimento, né, de 1 metro, no mínimo, 1 metro a 1,5 metro. A farmácia deve delimitar, separar fluxos de atendimento para pacientes que buscam atendimento de testagem rápida, para os clientes que querem apenas adquirir medicamentos e produtos, né? A farmácia deve limitar o número de clientes dentro do estabelecimento. Há uma recomendação em relação à sala para a coleta de suave rápido, de suave nasal, né? Por meio de, por exemplo, você sabe que o coronavírus é altamente contagioso, classificação de risco 3, né? Com potencial de transmissão via aerosol e, portanto, importante separação física e possuir um corredor exclusivo de acesso, portas de acesso a uma sala, se possível, né, com
com fechamento automático, com exaustão, né? Então, uma sala de coleta de material para o coronavírus suave nasal com exaustão, com motores que vão exaurir o ar daquele ambiente, né? Fluxo de ar negativo, a gente vai ter um fluxo de ar negativo, porque nós vamos ter dutos de exaustão de ar, né? Com extração do ar. Coleta de amostra do trato respiratório superior deve ocorrer em salas privativas, né? Então não pode ser balcão, não pode ser uma área, né? Esse ambiente pode sim ter janelas abertas, isso é super bem-vindo, com sistemas de climatização com exaustão, né? Não só uma sala fechada, janelas fechadas, com ar-condicionado. Os funcionários envolvidos na coleta e execução dos testes rápidos devem utilizar avental macacão descartável, protetor facial ou óculos de proteção, luvas descartáveis, máscara cirúrgica, se o teste será sorológico, com gota de sangue, função capilar, ou respirador N95, máscara N95, se a testagem será suave nasal de detecção de antígeno viral. O protetor facial, como eu disse, também é super importante, é super indicado, né? Porque, inclusive, ele complementa e protege a máscara do profissional de saúde. O cliente que vai adentrar a farmácia para uma testagem rápida, obrigatoriamente usa máscara, já que ele é um caso suspeito. Pode ser substituída a máscara cirúrgica por N95, né, e gorro, para o profissional que vai fazer a testagem, em razão do risco de aerosóis. O cliente, no mínimo, tem que estar usando uma máscara cirúrgica, né? E deve higienizar a mão com álcool 70, e se ele tiver sintomático, com coriza, tem que ser oferecido a ele lenços descartáveis, lenço ou papel descartável. A gente tem bastante material disponível desde o ano passado no site do CRF, material exclusivo voltado às orientações em relação ao coronavírus. O Conselho Federal de Farmácia também fez o seu material, tem um material bastante interessante, apesar dele ser do início da pandemia, mas bastante interessante, com várias recomendações, inclusive recomendações que foram republicadas recentemente pela Anvisa. Há também uma série de recomendações sobre a testagem rápida disponível no site do CRF-MS, com várias orientações de fluxo do cliente, com a área, a sala de testagem, uma série de recomendações em relação aos laudos que vão ser emitidos, as declarações que serão emitidas e as formas de notificar os resultados, né, obtidos das testagens rápidas. Então, eu fico à disposição para a gente bater um papo, não sei como é que está nosso tempo ainda, né? Mas eu fico à disposição para a gente responder aí, me ajudem com as dúvidas, estou à disposição de vocês. Oi, doutorada. Oi, desculpa eu discorrer aí longamente, aí eu acho até que cansei os participantes. Boa noite, parabéns pela explanação, realmente é um conteúdo muito legal, o Dila está conosco aqui, é um conteúdo muito legal, é importante também que nós gravamos essa apresentação, vamos deixar à disposição juntamente com o material, que a gente possa levar essa informação, né? Porque a vacina está aí, igual já vem fazendo o trabalho no Conselho, Dr. Cleiton também, na fiscalização, nosso coordenador está aqui, porque a gente já vem fazendo esse trabalho. A questão da vacinação está aí, mas a gente sabe que os cuidados vão ter que continuar por muito tempo, né? Então, isso é muito bacana. Se alguém tiver alguma pergunta, é só abrir o áudio e conversar direto aqui com o nosso palestrante de hoje. Então, acredito que pelo andar do horário o pessoal está bastante à vontade. Então, vamos fazer o encerramento, então. Gostaria de fazer o agradecimento ao senhor por estar, né, por ter disponibilizado esse tempo. A assessoria técnica é essencial nos dias de hoje. O Conselho vem, sabe, o Conselho vem aí se esforçando para levar conteúdos, né, em paralelo às outras discussões, a busca pela vacina, alinhamento com os secretários,
mas devagarzinho, com muita seriedade, com muita responsabilidade e fé em Deus, a gente está conseguindo avançar. Gostaria de agradecer, então, a presença do senhor, né? E, obviamente, aqueles que tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com o CRF, né? Ou na fiscalização, ou na ouvidoria, que temos a certeza que o senhor está sempre à disposição, assim que libera a agenda, dar o feedback. Então, gostaria que o senhor desse uma boa noite para o pessoal e a gente faz o encerramento. E muito obrigado mesmo. Ok, agradeço a todos aí pela paciência. Tive uns pequenos problemas aí para conectar no início. Fiquem à vontade para ligar para nós, ligar para o CRF, mandem e-mails, mandem WhatsApps, vocês serão respondidos, certo? Sempre que possível, de maneira... a gente vai respondendo um a um, mandem mensagens, fiquem à vontade para tirar dúvidas, o momento é esse mesmo. A mensagem final é que se cuidem, não abram mão de trabalhar sem os EPIs mínimos, não abram mão de exigir o seu direito à proteção. A vacina está próxima, está chegando, né? Mas enquanto a gente ainda não receber as 2 doses da vacina, né, que está sendo distribuída, nós somos grupos vulneráveis, né? A gente não sabe como realmente a infecção se comporta. Muitas vezes o profissional é jovem, mas ele realmente, a gente tem os agravamentos, a doença é bifásica, se apresenta branda numa semana, pode se complicar e se agravar depois do 7º, 8º dia, né? Então, a mensagem final a vacina está muito próxima, tenham paciência, continuem se cuidando, não abram mão de trabalhar de maneira segura, né? Seja na farmácia, no laboratório, no hospital, nas distribuidoras. O EPI é um direito de vocês, né? O CRF está à disposição, através da assessoria técnica, ouvidoria, né, e demais canais, para a gente ajudá-los também nessa defesa da garantia da proteção da integridade física de vocês. E se cuidem, tenham um pouco mais de paciência, que a vacina está chegando, e a vacina realmente é a proteção duradoura que virá e que nos deixará mais tranquilos, né? E seguros para que a gente trabalhe e ofereça nossos serviços aí com qualidade, com a segurança que a nossa população tanto precisa dos serviços, dos atendimentos prestados pelo farmacêutico. Ok, doutor, muito obrigado, Giovana, Thalia, Ana Júlia, muito obrigado. Boa noite a todos, fiquem com Deus e realmente se cuida, porque o coronavírus nós já estamos vencendo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Obrigado.